E aí, tudo bem? Boa noite. Hoje nós estamos começando um formatinho um pouco diferente, né, Flávio? Nós vamos fazer um bate-papo. Um bate-papo bem informal, papo leve, tranquilo. Quase um ping-pong de dois. Isso, contando um pouquinho de alguns causos, né? E a gente vai falar de quem hoje, Flávio? Omar Fontana, comandante Omar Fontana. O papo hoje é sobre Omar Fontana. E tem muito para falar. Muito para falar. Dava várias horas. E você é a pessoa com total propriedade para tal. Não sei se propriedade, mas com muita paixão, muita saudade. A gente acabou de passar pelo aniversário de falecimento dele, né? 8 de dezembro. 8 de dezembro. E isso ensejou a vontade de contar um pouco mais da história desse brasileiro incrível, né? Um empreendedor, né? Empreendedor, empresário, compositor, pianista autodidata, um cara multifacetado, plural, colorido como um arco-íris. Aviador de primeira. Poxa, aviador de pé, mão, vô, avó, um cara incrível, e que marcou profundamente a minha vida, né? Eu sempre digo que eu tive duas grandes influências, meu pai e o Omar Fontana, mas tem um peso quase igual. O pai pelas razões afetivas, tal, claro, né? Ele que me ensinou muitas coisas, mas o Omar foi o primeiro cara que me pegou pela mão profissionalmente. Então eu tenho uma dívida de gratidão com ele para sempre, né? Mas vamos fazer essa história, reviver essa história, vindo lá de Santa Catarina. Como é que começou essa história, Panda? Essa história começa, na verdade, com a chegada do avô dele, né? Que veio como imigrante da Itália, desembarcou aqui no Brasil lá por volta de 1800 e tanto, como muitos imigrantes vieram com o fim com a abolição do trabalho escravo no Brasil, as colheitas, as lavouras ficaram sem ninguém para retirá-las do solo. Então a monarquia brasileira, ela apelou para a monarquia europeia falando, olha, a gente precisa de gente aqui no Brasil. Mandem os pobres sair do continente, que são muitos, porque a Europa passava um período muito difícil, e quando eles chegarem aqui eles vão ter trabalho, moradia e terra. Então muita gente em situação delicada lá na Europa, a minha família, por exemplo, né, as minhas famílias por parte de pai e mãe vieram assim, não tinham quase nada lá, eram lavradores, eram pessoas super humildes e vieram assim. E o avô do Omar Fontana veio assim também, né? E aí ele chegou aqui no Brasil, logo depois nasceu o Atílio Fontana, filho dele. E o Atílio nasceu no interior do Rio Grande do Sul e eles eram pessoas absolutamente simples, assim, lavradores mesmo, gente que não tinha muito conhecimento, instrução e tal. Mas eram pessoas muito laboriosas, pessoas que trabalhavam muito, que acreditavam que o trabalho é uma salvação. E acordavam 4, 5 horas da manhã para capinar, roçar, plantar, semear, colher, enfim. E foram indo assim, com muito esforço, e a vida devagarzinho foi melhorando. E o Atílio, muito jovem ainda, na sua adolescência, ele pensou uma coisa, ele falou, acho que o melhor negócio não é só plantar, é vender. E ele encontrou uma carroça usada e começou a passar com essa carroça e recolher o excedente de produção dos fazendeiros, dos agricultores próximos aonde eles moravam, no interior de Santa Catarina, ensacava e saía vendendo. E ele viu que isso dava mais resultado do que simplesmente plantar e depois vender a produção. Então ele já entrou para o comércio. E o Atílio é o cara que funda, né, a Sadia, né? Sociedade Anônima, dia é o final de Concórdia. É uma sigla, Sadia, né? E cidade? E a cidade de Concórdia, no oeste catarinense. Então, Sociedade Anônima, Concórdia, as duas primeiras sociedades anônimas, as 3 últimas letras de Concórdia, Sadia. Já começa a sacada aí, né? Que eu acho que é um nome espetacular, né? Não tenha dúvida. Você pensar que esse nome tem 100 anos, né? Enfim, praticamente.
E aí a Sadia dispensa apresentações, né? A empresa mais pujante, respeitada do Brasil, e depois virou BR Foods e tal, fundiu-se com a Perdigão, que também era lá do oeste catarinense, né? Do seu Saul Brandalize, que era concorrente, mas meio parceiro, compadre, assim. Eles se respeitavam, se gostavam muito. E a Perdigão também foi uma tremenda marca, né? Enfim, eu acho admirável a capacidade de trabalho desses pioneiros, assim, né? Como eles levavam o trabalho a sério, né? Uma coisa de princípio, né? De hombridade, assim, né? De trabalhar de sol a sol, né? De não reclamar nada. Visionários também, né? Visionários, trabalharam como, nossa, como escravos mesmo, escravos do próprio trabalho. Se acordavam 4, 5 horas da manhã e iam dormir, assim. E ao longo de uma vida, né, que começa com nada, o senador Atílio termina a vida como senador da República, vice-governador de Santa Catarina. Quer dizer, ele atingiu tudo que ela podia como empresário, depois como político, né, foi vice-governador de Santa Catarina. Foi um homem absolutamente notável e, como todo grande homem, simples, discreto, quieto no canto dele, nunca quis holofote, figura encantadora. E ele teve 5 filhos, 3 meninas e 2 rapazes. Teve o Walter Fontana, eu não vou lembrar o nome de todos, mas teve a Lucy, enfim, teve 3 meninas e 2 rapazes. Em 7 de janeiro de 27, em Joaçaba, nasce Omar Fontana. E aí acontece uma coisa horrível na vida da família Fontana, né? A dona Diva, mãe do Omar Fontana, falece quando ele tinha 4 anos. Ele ficou órfão de mãe com 4 anos. E o Atílio já estava tocando a Sadia e fazendo ela voar, trabalhando de sol a sol. E naquela época, né, convenhamos, né, tô falando de quase 100 anos atrás, a mulher cuidava da família, o homem cuidava do trabalho, né? O homem punha o leite e o pão na mesa e a mulher cuidava da família. Como é que faz sem mulher? O Atílio não podia simplesmente parar de trabalhar para cuidar dos filhos. Então ele tomou a dura decisão de colocar os filhos num internato, né? Por um período as tias cuidaram, né? Mas não era uma solução. E o Omar Fontana foi mandado para São Paulo com 4 anos de idade aproximadamente. Você imagina mandar um molequinho de 4 anos de idade que perde a mãe, deixa de ver o pai e os irmãos e irmãs e vem estudar num colégio interno em São Paulo. Você imagina a pancada que é isso? Se hoje um moleque de 24 não aguenta fazer isso, imagina uma criança de 4. 4 anos. Mas foi nesse internato aqui em São Paulo que ele viu pela primeira vez um avião. Ele saiu na hora do recreio e passou, segundo ele, um avião vermelho em cima da cabeça dele. Era aqui o Arquidiocesano, que não é longe de Congonhas. E ele ficou transfigurado olhando para aquilo e falou, cara, isso aqui mexeu com ele. E foi o primeiro contato que ele teve. Com a aviação. Ele lembra perfeitamente, era um avião vermelho. Eu perguntei 5.000 vezes para ele que avião que era. Não soube responder. Ele achava que tinha asa alta, talvez fosse um Paulistinha, mas não acho que era muito comum Paulistinhas vermelhos. Mas enfim, era um avião vermelho. Isso ele não se equivoca. Mas foi picado ali. Foi lá que a coisa pegou. E aí, na adolescência dele, ele... A primeira coisa que ele fez foi pegar a parte da mesada que ele recebia do pai e correr lá para o Campo de Marte para ter as primeiras aulas de voo, sem o pai saber. Porque o Atílio Fontana, o senador Atílio, tinha planejado para o Omar Fontana um caminho que era sucedê-lo nos negócios da Sadia. Absolutamente empresarial, não ligado à aviação. Não ligado à aviação, era ligado ao setor de produção de alimentos, né? Embutidos, tinha já uma granja com galinha, tinha muito porco, né? Muito suínos e tal. E a Sadia já tinha uma expressão importante já nos anos 40 e tal. Mas estava lá no oeste catarinense e isso é importante para a história do mar. E aí, ele, fanático por aviação, tentou fazer essas aulas escondido e, claro, o pai pegou e falou, olha, Omar, vem cá. Eu não criei filho para ser chofer de avião. Você não me venha com essa história de sair aí querendo voar, porque como esporte sim, mas a tua profissão vai ser me suceder aqui na Sadia, você e o teu irmão Walter, vocês vão tomar conta dos negócios aqui. Naquela época, a família Fontana via mulheres como fora
do cenário de... Empresarial. Não vou condenar, hoje seria uma coisa absurda, naquela época era mais ou menos aceitável que as mulheres, de novo, né, cuidam da casa e os homens cuidam do sustento da casa. A administração dos negócios. Então as irmãs nunca foram consideradas para trabalhar na Sadia, mas o Walter Fontana, que era mais velho que o Omar, e o próprio Omar, sim. Só que o Omar não conseguiu disfarçar a paixão e ele começou a fazer qualquer coisa que fosse possível para voar. Morando e estudando aqui em São Paulo, e o pai tomando conta da Sadia, e enfim, ele entrou no Largo São Francisco, foi fazer direito, também por exigência do pai, mas ele deu um jeito, ele ia para Congonhas no final de semana e descobriu que lá ficava parado um DC-3 da Panair do Brasil. E ele tinha ganho do pai um Cadillac, que na época era o carro mais espetacular que tinha. O que ele fazia? Ele ficava esperando as tripulações da Panair saírem do aeroporto para ir rumo ao hotel, e ele parava lá no Cadillac conversível e falava: ô comando, quer uma carona aí? Pra onde o senhor vai? Não, tô indo pro hotel lá no centro. Não, eu te levo. Os caras olhavam, né? Aí fez isso uma, duas, aí virou amigo de todo mundo. Uma carona num Cadillac. Né? E aí levava os caras para jantar, tal, porque ele já tinha uma mesada, né? Era um jovem rapaz rico. Mas aí ele começou a falar: bom, esses passeios têm que ter uma compensação. Eu levo vocês no meu Cadillac e vocês me levam nos seus DC-3. Porque eu sou piloto. Ah, você é piloto? Tá fazendo hora? Tô no aeroclube. Tá. Para resumir, ele começou a pegar a carona nos DC-3. Então ele decolava à noite aqui, ia para o Rio, para Curitiba, dormia onde tivesse e voltava na manhã seguinte e ia para a faculdade. Claro que o senador acabou pegando isso, chamou ele e falou: escuta, tá louco? Eu te falei que você não vai ser chofer de avião. Ele continuou frustrado. Mas aí aconteceu uma coisa que foi uma tremenda sacada. Ele percebeu que os DC-3 ficavam parados no fim de semana porque, claro, tinha menos movimento de negócios, né? Ficava pelo menos um DC-3 da Panair parado em Congonhas. Ele teve um estalo, falou: poxa, se eu pego esse DC-3, vou para Concórdia ou para Joaçaba, encho esse avião de carne e trago para São Paulo? Tá aí o pulo do gato. Foi lá, conversou com a Panair, a Panair falou: tudo bem, a gente tem alguns com porta de carga, tal, que a gente pode tirar os assentos e fazer isso. Falou: tá, quanto custa? Pegou lá fez as contas, falou: peraí, se eu posso transportar, agora não vou lembrar, 5 toneladas ou, sei lá, 3 toneladas, não lembro qual que é o payload de um DC-3, mas se eu posso trazer tantas toneladas de carne fresca para São Paulo, eu tenho um negócio. E aí ele pegou essa ideia e foi falar com o pai. Falou: pai, tive uma ideia. Ele falou: fala, Omar. Não. Foi vender a ideia para o seu Atílio. Vender a ideia para o seu Atílio. O Atílio ouviu, falou: você não tem jeito mesmo, né, Omar? Falou: não, pai, mas faz sentido, não faz? Porque naquela época não havia caminhões refrigerados, as estradas eram péssimas e não tinha como tirar carne fresca do oeste catarinense e fazer ela chegar em condições salubres em São Paulo. Muito tempo, né? Muito tempo ela estragava. Então São Paulo não era um mercado consumidor para Sadia. De avião não. Opa. 1 hora e pouco tá aqui. Sim. E aí o senador era duro na queda. Firme. Ele falou: Omar, tem uma condição para eu topar essa aventura sua aí. Você tem que arranjar os clientes. Eu não vou te dar um avião, eu não vou deixar você fazer essa aventura sem ter a garantia de que vai ter gente comprando a nossa carne. Então tu venda primeiro essa carne toda, porque daí eu te ajudo com essa história do avião. Virou de costas e falou: o guri nunca vai conseguir. Bom, conhece o Omar Fontana, né? O cara foi lá e fechou alguns contratos, o primeiro dele com o senhor Felice Ferrari, né? Que é pai de 2 caras incríveis, que são o Venâncio e o Máximo Ferrari, que depois teria um restaurante chamado Máximo. Em São Paulo. Mas que na época tinha talvez a melhor e primeira grande churrascaria de São Paulo, chamada Cabana, que ficava lá no centro velho de São Paulo. E ele falou com o seu Felice Ferrari e fechou um contrato para não sei quantas centenas de quilos de carne por mês, fechou mais 1, 2, voltou pro pai e falou: tenho cliente, o preço é bom, agora você não vai me deixar no meio da mão. Resultado, foi lá na Panair do Brasil e, na verdade, ele comprou um avião, que era o antigo PCJ, que virou o Papatango Alfa Sierra Juliette, porque quando a empresa ela ainda não tinha passageiros, não podia ganhar Papapá, tinha que ser PT. Papatango. Então, o primeiro prefixo do SJ foi Papatango. Mas também o DAC na época já exigia que tivesse 2 aviões para ser uma empresa. Se tivesse um avião só, eles não davam registro.
Ele comprou um segundo, que era o Alfa Sierra Kilo, a ASK e a SJ. E dito e feito, em 54, em 16 de março, decola o primeiro avião da Sadia Transportes Aéreos, né? Decola de Congonhas. O ASK foi na verdade, o ASK foi o primeiro a decolar de manhã, 6 horas, e depois levando só carga. E o SJ foi o primeiro a decolar com passageiros, porque daí ele se animou e fez o transporte de carga e passageiros. Para desespero do pai, que já entendeu que o filho estava entrando por esse caminho mesmo, e falou, pô... Mas ele fez um combinado com o pai. Ele falou, eu vou te ajudar sempre nos negócios, pai. Mas a Sadia Transportes Aéreos, levando nossa carne para o Brasil todo, é um negócio, não é? Ele falou, é. E aí, cara, não teve mais como frear o ímpeto. Belíssima propaganda estampada no avião, né? O Brasil todo. Pois é, não. Né? É o frigorífico que também é companhia aérea. Também é companhia aérea. Né? Poxa vida, então, que aí sacada. uma mão agarrou a outra e a coisa foi se desenvolvendo. Nesse momento ele já estava casado com a dona Denilda Pereira, né, que foi a paixão da vida dele, a companheira, que deu a ele 4 filhas. E ele brincava que a 5ª filha dele era a Transbrasil. E ele sempre dizia, eu me dedico mais à minha 5ª filha do que às minhas 4 biológicas, que se ressentiam mesmo da ausência do pai. Ele estava sempre viajando, trabalhando, era um cara que não parava, né? Mas ele começou a construir uma companhia aérea num tempo, né, 54, em que as companhias nasciam e morriam como moscas, né? Houve um número brutal de companhias que nasceram a partir da Segunda Guerra. A Transbrasil, aliás, a Sadia na época era só mais uma. E a rigor ela não tinha muita chance de dar certo, né? Porque ela tinha que combater gigantes da época. A Varig, que já era grande, a Cruzeiro, que era enorme, a própria Paner, a Real, que era um colosso, a VASP, o Lloyd, essas eram as maiores, né? Tinha outras também, a Nacional, né, e várias outras, mas essas foram sendo adquiridas pela Real, ou morrendo, ou se fusionando, ou algumas acabaram sendo compradas, por exemplo, a VASP ficou com o Lloyd, a Varig ficou com a Aerogeral. Então essas empresas foram sendo adquiridas, se fusionando ou falindo simplesmente. Viação Aérea Santos Dumont, Linhas Aéreas Paulistas, Viação Aérea Arco-Íris, ONTA, Organização Mineira de Transportes Aéreos. Tinha, sei lá, companhias de menor expressão, sim, mas eram companhias, né? Tinha a SAVAG, Sociedade Aérea Aviação, Sociedade Anônima Aviação Aérea Gaúcha, né? Tinha a Catarinense, comprada pela Cruzeiro. Então, assim, onde quer que você olhasse, tinha uma companhia aérea brotando. Todas as regiões do Brasil, né? E então já é uma história de sobrevivência incrível, porque as companhias nasciam e morriam como moscas. E o Omar, ele tinha uma característica, né? Ele era muito sedutor. Ele era um cara muito falante, falava muito bem. Ele tinha um português maravilhoso, castiço, que ele eximia, que ele esgrimia muito bem, assim. Ele era exímio, falante, orador. E ele era charmoso, envolvente. Ele era capaz de sentar aqui e em 1 minuto você estava assim, ó, ouvindo aquele homem falar. Um lorde cavalheiro. E gigante, né? Quase 2 metros de altura. Tinha uma mão que era maior que esse teu laptop. A mão dele era uma coisa assim. Parecia uma manopla, assim, uma coisa... E ele percebia isso, e ele tinha uma coisa que eu admirava muito, né? Além dele ser um homenzarrão grande assim, ele colocava a voz para falar. Então, ele impostava um pouco a voz para se transformar no macho alfa de qualquer situação. Então ele colocava a voz. Então era como se estivesse falando agora, ele estaria falando assim... Então, Flávio, numa situação como essa, ele falava assim. Por quê? Porque ele acreditava que isso era imperativo para ser a figura dominante numa mesa, numa roda, em qualquer situação. Imposição. Impor respeito. Impor respeito. E ele sabia impor respeito. Mas como mãos tão grandes tocavam tão bem o piano? Porque ele sempre foi apaixonado por música. A música foi uma coisa... Ele sempre teve uma alma lírica, que é o que mais me encanta nele, é que ele tinha um lado de empreendedor, que fez uma empresa do zero, mas ele tinha uma alma lírica, uma alma absolutamente sensível. E a música foi a primeira paixão arrebatadora da vida dele. E ele gostava muito de música erudita, especialmente os compositores russos.
E na adolescência dele, ele conheceu uma jovem pianista que tocava muito bem Rachmaninoff. Ele se apaixonou por ela e por Rachmaninoff na mesma medida. Foi também a primeira decepção amorosa da vida dele. Ele ficou arrasado por um bom período, mas isso galvanizou a vontade dele de tocar piano, de vivenciar o mundo da música erudita. E ele virou um pianista autodidata. Comprou lá um pianinho de parede, começou a tocar e teve uma outra aulinha, mas era autodidata. Assim, ele ia aprendendo. Compôs, né? Inclusive. Depois, mais tarde, ele virou compositor, né? E no piano, né, ele chorou todas as mágoas de amor e as incompreensões e as coisas ruins da vida dele, ele punha no piano. E mais tarde, ele pôs as alegrias também. Então, por exemplo, quando o 7-2... ele tinha uma coisa também, como eu disse, ele tinha uma alma lírica, né? Ele gostava muito de um livro chamado Fernão Capelo Gaivota, em português, que é o John Livingstone Seagull, né? Que foi um livro que ele leu, agora eu não consigo lembrar o nome do autor, meu Deus do céu, já vou lembrar. Mas ele leu esse livro transformou a cabeça dele. Durante 2 anos ele só falava nesse livro, porque o livro é uma parábola sobre o voo, né? Eu já vou lembrar, um autor de livros e piloto tremendamente conhecido norte-americano. E a história desse livro é que essa gaivota chamada Jonathan Livingstone, ou Fernão Capelo, né, na versão em português, ela, ao contrário de todas as outras gaivotas do bando, ela era a única gaivota que não voava apenas para se defender, para migrar, para procriar ou para comer. Ela voava porque ela gostava do voo. E fica até emocionado, enfim. Mas ela voava porque ela queria voar mais e melhor, e mais rápido. E ele usou isso... ele usou isso como uma parábola para explicar o que ele era no mundo e o que ele queria que a Transbrasil fosse. Né? Voar mais, mais rápido e melhor. Então isso virou, durante um período, lá por volta de 72, 73, toda a comunicação da Transbrasil tinha que ter a gaivotinha. Ele chegou, ele foi... ele era incrível, né? Ele compôs músicas para isso. Ele compôs uma chamada Chuva na Alma. Enfim. E ele inclusive, ele patrocinou alguns LPs, né? Não, então. Na época. Aí né? ele pegou e ele fez um LP contando, narrado por um grande locutor da época chamado Ramos Calheilia, uma voz maravilhosa, que é uma leitura resumida do livro, mas musicada por ele. Então, o Ramos Calheilia vai lendo trechos, né, uma sinopse do livro, e ele vai pondo as músicas dele, contando a história. Fazendo harmonia. E isso gravado com orquestra. Tal. Fez o lançamento do livro, do LP, e doou toda a venda do LP para a ACD. Enfim, cara totalmente fora da curva. Que história belíssima. E nisso, né, a Transbrasil, aliás, a Sadia na época conseguiu sobreviver, porque os anos 60 foram anos de morticínio, né, de dizimação dessas companhias todas. Todas foram fechando, quebrando, caindo, fusionando e tal. Por exemplo, em 57, a Real comprou metade da Sadia. Lineu Gomes, né, comprou metade da Sadia. E ele, né, ele conheceu o Lineu da maneira mais engraçada. Ele estava fechando um DC3 para a Sadia. O Lineu entrou no meio da jogada e chegou pro vendedor, pagou mais, e o cara, ao invés de vender para a Sadia, vendeu pro Lineu. E o Lineu pegou mais um DC3 para Real. O Fontana ficou furioso e foi resolver a maneira dele, né? Ligou pro Lineu e falou: "Você tá aí no seu escritório?" Falou: "Tô. Eu preciso falar com você." "Não, porque eu vou aí falar com você." O Lineu o recebeu e ele foi lá para colocar o dedo na cara dele. Começaram a conversar, viram que tinham vários pontos em comum, foram jantar num restaurante chamado Bambu, que ficava na 23 de maio. Me lembro. Saíram de lá abraçados. No dia seguinte o Lineu falou: "Cara, você precisa ser meu sócio, eu vou comprar metade Vou comprar a Sadia." Ele falou: não, a Sadia não vou vender não, vendo metade." Viraram sócios e aí o Lineu ficou tão encantado com ele que falou: "Não, agora você vai ser meu diretor de tráfego internacional." E foi nessa situação que o Omar Fontana
começou a participar metade do dia como executivo presidente da Sadia, outra metade da Real. E também é muito interessante porque o Linneu falou, ó, tu toca aí essa nossa expansão internacional, compra de equipamento, vai cuidando aí. Então, Omar Fontana foi para os Estados Unidos e comprou os Electras para a Real, que a Real não recebeu. E depois diremos por quê. Ele comprou os Convair 880 para a Real, primeiro jato da Real, e aí no meio da compra, a Real chamou, a Convair chamou ele e falou, Fontana, vem ver aqui, ó, tem uma versão melhor, que vai ser melhor para vocês, o 990A. Aí o Fontana falou, pô, é melhor mesmo. Então cancela o 880 e traz o 990A. Foi isso que fez com que a Real fosse a última companhia aérea brasileira a encomendar um jato, que ela não viria a receber porque nesse meio tempo, em 61, a Varig comprou a Real. Quando a Varig compra a Real e vira a maior companhia aérea do Brasil, né, em segundo semestre de 61, o Rubem Berta chega e fala, guri, você está aí, né, você tá aí ajudando o Linneu? Então tá bom. E aí o Rubem Berta e o Omar Fontana sentaram numa mesa e não teve acordo, porque o Berta falou, eu não quero metade da sua companhia não. Ou eu fico com ela inteira ou não fico com nada. Aí o Fontana falou, então tá bom, então vou recomprar. E voltou a ficar dono de 100% das ações da... Aliás, vender, né? Ele vendeu para a organização Varig a metade que eles tinham, ficou com a grana e continuou tocando a Sadia sozinho, independente da Varig ou da Real que tinha sido absorvida pela Varig. Mas a gente está falando de uma época absolutamente cheia de altos e baixos, assim, né? Você falou 61, eu já lembrei de 64, um evento que nós tivemos no país que acabou mudando tudo ao longo de mais de 30 anos. Tivemos a crise do petróleo em 73, né? Então, assim, altos e baixos, né? Muito. Eu digo em cenário interno e também externo, né, Panda? Muito. Por isso que é tão difícil fazer negócio no Brasil, né? Muita incerteza. No início dos anos 60, as companhias aéreas todas estavam quebradas. E quando o Jânio Quadros renuncia, né? Aí vem um governo de orientação socialista, do João Goulart, e ele olha para o que está acontecendo, ou para o que tinha acontecido na Argentina, e teve a ideia de estatizar toda a aviação brasileira. Então ele tinha o firme propósito, e diziam, né, dizem alguns historiadores, que ele anunciaria em 1º de maio de 64 a estatização do transporte aéreo no Brasil, transformando todas as empresas privadas numa única e grande empresa aérea brasileira, que tinha até um nome, que era ventilado esse nome, Aerobras. A Aerobras seria a fusão de Varig, Cruzeiros, Sadia, Paner, Real, a Real não tinha mais, mas a VASP, todo mundo que estava lá ia se transformar numa única companhia, como tinha acontecido nos anos 50 na Argentina com o Juan Domingo Perón. Seria uma Aeroflot da época? Seria uma Aeroflot, uma única companhia estatal voando para o Brasil inteiro. Já pensou em crenca que a gente estaria hoje? Uma Aerobras? Ainda bem que a Aerobras ficou só ali na rua Major Sertório. Grande casa. Uma loja de plastimodelismo. Como é que chamava o dono? Era Takano Ueda, eu esqueci o nome do... É uma pena, né? Uma pena que fechou. Fomos tanto na casa Aerobras. Eu fui muito lá, muito. E aí, né, os empresários da época, quando souberam disso, começaram a se rebelar, falar o que vai estatizar nada. Tal. Isso também explica como houve uma grande mobilização no sentido de derrubar esse governo. Então o golpe de 64 é um movimento, né, que veio dos setores mais conservadores da sociedade brasileira, com grande apoio dos empresários que falaram, não quero um governo maior, quero um governo menor, não queremos um Estado gigante. Porque o João Goulart ele pretendia fazer isso mesmo, né? E aí, como você disse, os anos 60, o início deles foi um período terrível, porque a gente teve planos econômicos teve a primeira crise inflacionária no Brasil, a gente teve maxi-mid e desvalorizações da moeda, então as empresas foram dizimadas, assim, a saúde financeira delas, tanto que foi isso que acabou quebrando a Real, né? E abrindo os anos 70 com uma crise do petróleo, né? Terrível, em 73, Sim. né? Então, de fato, quem sobreviveu a essa época... Tinha que ter muito, muito café no bule, né? E aí, os anos 60 começam a melhorar, né? É quando essa estabilidade trazida
pela Revolução de 64, ou golpe de 64, dependendo de como você quiser chamar, traz uma estabilidade para a economia, começa o milagre econômico brasileiro que vai de vento em popa, a economia crescendo 2 dígitos, e isso, claro, ajudou as companhias aéreas, né, no Brasil inteiro. E Omar, com aquele pensamento de empreendedor, com aquela visão extraordinária, né? Porque ele era um leão, né? Ele defendia a Sadia. Começou a ver novos horizontes. Com a visão de dono. Dono. Porque lembra, a Varig já era gigante, mas a Varig era aquela coisa de consenso, né? O Rubem Berta falece em 66, depois vem o grande Eric de Carvalho, mas ele tinha conselho, não era uma empresa de dono. Tinha um homem forte, Eric de Carvalho. A VASP era uma estatal, né? Então ela estava lá, mas era governo, aí trocava o governo trocava a presidência da VASP, ainda que tivesse nessa época um grande presidente, né? Mas era uma empresa estatal. A Cruzeiro, que era uma empresa privada, ela já estava perdendo um pouquinho o fôlego, ela já não era mais uma gigante. Então, os anos 70 começam com 4 grandes companhias aéreas no Brasil: Varig, VASP, Cruzeiro, Transbrasil, né? Não existia aviação regional ainda. E mais a TABA lá no norte, mas assim, essas eram as grandes 4. Vem a crise de 73, as companhias que estavam em pior situação acusam o golpe imediatamente, a Cruzeiro principalmente porque tinha uma frota antiquada de caravelhos, né? Que bebiam muito, YS-11, uma coisa que, né, já não estava bem. A Varig já era importante, já era grande, tinha as rotas internacionais, 707, faturava em dólar. Muito bem consolidada, né? Faturava em dólar. A Cruzeiro também tinha as linhas do Prata, tinha linhas na América do Sul, ela também faturava alguma coisa em dólar. Mas a Sadia e a VASP e a Sadia, que em 72 se transforma em Transbrasil, então a gente para de falar agora Sadia e fala em Transbrasil, ela não tinha, ela e a VASP não tinham receita em dólar. Então elas sofreram muito. Aí o governo brasileiro, as 4 foram passar o chapéu em Brasília, e o governo brasileiro falou: olha, a gente vai ajudar, mas tem companhia aérea demais no país. Vocês vão ter que se entender aí, a gente só vai ajudar 3 empresas aéreas. 2 aí vão ter que se fundir. E aí a primeira fusão estudada foi Cruzeiro com Transbrasil, mas aí os caras chegaram à conclusão que não ia rolar. Aí teve um VASP com Transbrasil. Também não deu match. Liga, né? VASP com Cruzeiro nunca foi pensado. E tinha um problema que o pessoal brincava, né? Que a VASP com a Sadia ia dar a Vadia, né? Que, enfim, era um grande nome, né? Mas aí o que acontece, todo mundo sabe, é que a Varig veio por fora e comprou a Cruzeiro em 75 e se transformou, claro, na gigante que foi até quase o seu final. E o Omar Fontana era o único empresário agora dono de companhia aérea, da Transbrasil, tendo que lutar contra a VASP, que era pachorrenta, sustentada pelo estado de São Paulo, rico, então não precisava dar lucro, porque mandava a conta para nós contribuintes, né? Sim. Como sempre acontece com o Estado, né? Quando o Estado gasta mais do que tem, ele manda a conta para quem paga imposto. Vamos dividir com essa galera aí. Deixa eles pagarem, né? Porque governos não produzem riqueza, né? Governos produzem taxas, impostos, né? E cobranças, né? Eles não produzem nada. Eles simplesmente tiram de quem está produzindo. Então, um Estado grande, ele suga a energia da economia de quem produz, de quem faz as coisas. O Estado não faz nada. Né? Exatamente. O Estado não produz riqueza, o Estado sequestra a riqueza. Pelo contrário. Né? Então, sobrou Omar Fontana, VASP e Varig. E aí, cara, era uma luta muito desigual. Né? Então, por isso também a admiração por ele, né? Porque ele conseguiu enfrentar e criar um espaço que era dele, que ficou praticamente 20% a 25% da aviação brasileira, a VASP maior com 30% e a Varig com 50%. E isso foi mais ou menos assim, né? Com algumas ressalvas e com algumas coisas que aconteceram no período. Por exemplo, em 76 surgiram as 5 regionais, né? Sistema Integrado de Transporte Aéreo Regional. E o Fontana abraçou a causa imediatamente. E, patriota que ele sempre foi o primeiro a encomendar o Bandeirante. Então a Embraer, vendendo aviões comerciais, nasce com o Omar Fontana fazendo a compra do primeiro Bandeco, do primeiro Bandeirante vendido para uma empresa aérea no mundo, que foi a Transbrasil e que começou a operar em abril de 73, voando no interior de Santa Catarina e Paraná com o Bandeirante. Primeiro Embraer comercial vendido no mundo foi para o Omar Fontana, e ele veio nessas cores aqui, amarelo e vermelho, Tango Bravo Alfa.
que está fazendo esse avião aqui? Em 73 teve aquele festival, né? Teve o show aéreo em São José dos Campos, né? Isso, organizado pela Alcântara Machado. Feiras, é. E aí veio para o Brasil um A300. O Omar Fontana se apaixonou pelo avião, foi lá para Toulouse e quis comprar 2. Aí o governo brasileiro falou, nananino, não. Negativo. Não deixou eles entrarem com pedido de financiamento. Sorte da Transbrasil, porque um A300 voando doméstico em 1973 naquela época ia quebrar a companhia em 2 semanas. Não tenha dúvida. Mas enfim, esse era o Omar Fontana, né? Tinha grandes ideias, mas também grandes arroubos, né? Que é essa alma lírica dele, né? Sonhava e compôs 880. E aí, cara, ele foi passando os anos 70 e aí veio a década perdida, né? 82 a economia começa a patinar, né? E a década perdida foi um desastre para todas as companhias aéreas. Em 85 termina o período não democrático do Brasil, né, com o Tancredo Neves. E entre o José Sarney, e Sarney começa a fazer xamanismos e planos econômicos mirabolantes que destroem a finança de do Brasil como um todo, mas das companhias aéreas em especial. Então você fala, por que a Transbrasil, a VASP e a Varig fecharam? Basicamente porque elas foram destruídas por esses planos econômicos, que, por exemplo, congelavam o preço das passagens, mas não o custo. Sim. Então os salários continuavam subindo, o combustível continuava subindo, o catering continuava subindo, só que não podia subir o preço da passagem. Né? Então, assim, o Omar Fontana e qualquer empresário da época tinha que fazer malabarismos para sobreviver. Enfim, aí quando tem esses pacotes econômicos, né, que proíbem as empresas de aumentar o preço das passagens, o Omar Fontana fica desesperado, a empresa é dele. A VASP e a Varig estavam prejudicadas, a Varig nem tanto porque ela vendia em dólar. Mas a VASP e a Transbrasil não tinham receita em moeda forte, e o dólar disparando e o preço da passagem congelado. Então os rombos econômicos, os rombos financeiros dessas duas empresas foi brutal. O que o Omar Fontana faz? Ele evoca um artigo que empresas aéreas que são concessionárias de transporte público, de transporte aéreo, lá no contrato de concessão tem uma cláusula que diz o seguinte, que o governo tem que garantir uma remuneração justa e adequada para recuperar o capital investido e trazer algum lucro. E ele invoca que houve uma quebra dessa equação de equilíbrio econômico-financeiro e entra com um processo contra o governo federal pedindo que devolvesse aquilo que havia sido tirado com as tarifas congeladas. O que o governo de José Sarney faz? Decreta uma intervenção na companhia. Isso foi em que ano, Panda? Isso foi 88, 89. 88, 89. A inflação estava tranquila nessa época, estava né? baixinha. Baixinha. Qualquer coisa como 100% ao ano, uma coisa assim. E aí ele é afastado do poder, afastado do mando da Transbrasil. Quem assume a Transbrasil é uma junta, um brigadeiro da Força Aérea, que imediatamente dispensou todos os diretores da Transbrasil, colocou seus cupinchas para dirigir a companhia e praticamente quebrou a companhia em 1 ano. Não conhecia aviação comercial, não se cercou de bons colaboradores, enfim. Arrogante, deixa que eu faço, vendeu toda a frota da Transbrasil de 727, descapitalizou a companhia, e a companhia literalmente estava quebrada. E aí o governo Sarney, esse mesmo que tinha decretado essa intervenção, chegou e falou, nossa, essa empresa vai quebrar na nossa mão, não pode. Chamou Fontana no final de 89 e falou, quer a empresa de volta? Quero, claro. Então é tua. Não pode nos processar, não pode reclamar, não pode nos perseguir, não pode nada. Se quiser a empresa, ela é tua sem reclamações, sem perseguições, sem processo. Aceita? Aceito. Pegou a empresa no final de 89, foi quando ele me chamou para colaborar, trabalhar no grupo. E aí na década de 90, né, que foi uma década também muito intensa, ele continuou tocando a companhia, do jeito que ele achava melhor. Mas o Omar tinha uma característica, né? Ele tinha vivido muita coisa e ele, no fundo, acreditava que só ele tinha que tomar decisões lá, e as decisões eram normalmente monocromáticas. Ele ouvia, mas quem decidia era ele. Era ele. Então ele retomou a companhia, colocou dinheiro do bolso dele, vendeu as ações que ele tinha na Sadia e salvou a Transbrasil nessa virada da década, que é quando assume o Fernando Collor. 1990. E ele assume, em 90, com uma visão liberal do governo, né? O governo passou a ser um governo que, ao contrário das administrações anteriores, tentou e conseguiu abrir o Brasil para o mundo.
Importação de veículos, né? Cartão Conhecemos os Ladas na época, né? Exatamente, chegaram os Ladas Os primeiro. Nivas. Aí ele abre o Brasil para bem e para mal, né? Então você pode importar computador, tudo bem, taxando fortemente, mas o Brasil deixou de ser uma ilha, né? E na aviação isso representou o fim dos mercados com pouca concorrência. Ele liberou a aviação, então as regionais passaram a competir nacionalmente. Ele, por exemplo, abriu o mercado internacional. Até 1991, final de 91, só Panam e Varig voavam entre Brasil e Estados Unidos. Então a passagem de classe econômica era $2.500, sempre. A passagem de classe executiva era, sei lá. Daí os americanos começaram a conhecer o arco-íris brasileiro. Aí Rainbow. o Rainbow começa a voar internacional, mais ou menos nessa época, de forma regular, a VASP também. A Varig perde esse privilégio e a Varig se perde, né? Porque ela não sabe competir. Aí entra American, entra United, Continental, Delta, Tower Air, Eastern, né? Entram charters domésticos. E aí estava criado um ambiente que Varig, VASP e Transbrasil, inclusive, não sabiam lidar. Era um ambiente de livre competição. Airvias. Então agora a Airvias tem um voo charter voando de Guarulhos para Salvador, cobrando 1/3 do que as companhias cobravam. E aí? Com avião cheio. Claro, porque as pessoas querem pagar pouco, né? Então muda completamente a aviação. Essas 3 empresas têm enorme dificuldade de entender o que está acontecendo. A TAM e a Rio Sul era do grupo Varig, mas tinha o grande Fernando Pinto por trás. Fernando Pinto constrói uma história de incrível sucesso na Rio Sul, tanto que é chamado para presidir a Varig. E o Fontana vai vendo as antigas regionais comendo o almoço dele, vai ficando insatisfeito com isso, né? E ele passa essa última década brigando muito, mas vendo a participação da Transbrasil definhar. E aí essa participação realmente vai caindo, né? E culmina, enfim, em 92 teve coisas em que o Wagner Canhedo assume, né? A TAP é privatizada em setembro de 90, o Canhedo assume a VASP, né? O consórcio Voe Canhedo, né? Que compra a empresa por 30 e poucos milhões de dólares do governo paulista, e aí sai dobrando a frota da VASP. Renovação de frota, avião chegando. No ano de 92, que é quando a economia brasileira entra em transe, porque foi o ano do impeachment do Collor. Exatamente. Então você tinha a VASP trazendo 8 aviões por mês e a economia brasileira entrando em colapso. Em descenso. O que ele fez? Ele colocou todos os aviões novos que ele recebia 10 minutos antes de cada voo da Transbrasil. Marcou homem a homem. Falou, vou desidratar a Transbrasil até comprar ela. E aí é uma longa passagem, mas ele me chamou um dia, num voo, Wagner Canhedo, no jato dele, indo para Brasília, eu e ele, e os 2 pilotos, falou, me ajuda a comprar a Transbrasil do teu tio Omar Fontana. Oscar Charlie Zulu? Talvez. Muita história ali naquele Learjet. Zulu, OCZ. Não era o OCZ, não. Era o outro, era o Morcego Negro. Ah, o Morcego Negro. Mas eu não lembro a matrícula. Oscar. Acho que era um Oscar alguma coisa. Mas Brata, né? Brata. E aí ele falou, me ajuda a comprar a Transbrasil, quero que você me ajude. Eu sei que o Fontana te ouve, que você é ligado nele, ele é ligado em você. Compra aí que tem um troco aí pra você. Que história, hein? Essa é cabeludíssima. Não tá nem no livro da Transbrasil que eu escrevi, tá esgotado. Essa história eu não contei porque ela é... Mas esse é o mundo dos negócios. Não tem nada de pouco republicano. Use a sua influência, Panda, junto ao Omar Fontana, para me ajudar, para abrir a cabeça do Omar Fontana para eu, Canhedo, comprar a Transbrasil. Aí eu falei, olha, presidente, o senhor quer que eu transmita essa sua ideia para o Fontana? Falou, não. Quero que você me ajude subrepticiamente, não usou essa palavra, mas falou, que você me ajude aí pelas sombras, tal, que você faça a minha cabeça para o Omar Fontana entender que eu não sou um vilão. Eu simplesmente acho que para fazer frente à Varig a gente tem que se unir. Bom, tanto fez e fizeram e falaram que chegaram a cogitar uma fusão e criaram a SPR, que seria o nome da holding de uma fusão da VASP com a Transbrasil. E as cores iam ser vermelha e preta, SPR, né? E me chamaram para participar, participei de várias reuniões espíritas, reuniões que não aconteceram. Tal. Mas... Uma revista de época que da imprensa especializada brasileira, Avião Revi, chegou a publicar uma capa, Fusão Espetacular. VASP e Transbrasil. Mas aí tinha uma incompatibilidade de gênios. Assim. O Omar Fontana não apreciava muito o Canhedo e acho que a recíproca era verdadeira.
E eles começaram a brigar e uma hora eles cortaram totalmente as relações, a SPR deixou de existir, formalmente falaram, não vai ter fusão coisa nenhuma, vamos continuar competindo. Mas aí acontece uma coisa extraordinária, um dos filhos do Canedo é sequestrado. E quem é a primeira pessoa que liga para prestar solidariedade para o Canedo? Omar Fontana. E o Canedo nunca esqueceu isso, assim, né? Nunca esqueceu, falou, pô, o cara até ontem estava brigando comigo, né? Mas na hora que acontece uma tragédia, uma desgraça dessa, ele é o primeiro a ligar e oferecer apoio restrito. Alto lá, né? Por isso que o Omar Fontana era conhecido como o Cavalheiro Gigante, porque ele foi um cavalheiro a vida inteira. Inclusive existe um livro de um grande autor inglês chamado Ron Davis, que eu recomendo muito a leitura, chamado Rebels and Reformers of the Airways, os reformadores e os rebeldes das linhas aéreas, em que ele faz uma mini biografia de aproximadamente 23 executivos da aviação no mundo inteiro. E o único sul-americano nesse livro é Omar Fontana, que cada capítulo tem o nome da pessoa que é biografada e embaixo uma frase que a define. Então, no caso do Omar Fontana, é Omar Fontana, the Gentle Giant, né, o gigante gentil. Que é essa coisa de ser um gigante de 2 metros de altura, mas tocar piano, né? O Omar Fontana... Tantos refinamentos. Omar Fontana falando com uma mulher, cara, era uma aula, assim. A maneira... Ele era, assim... Elegante de pegar na mão e beijar. Era difícil resistir, cara. Ele sabia lidar, assim, ele sabia tratar uma dama. Um lorde. Né? Qualquer mulher que entrasse no recinto, ele se levantava, tal. Uma coisa impressionante. O cara era impressionante. E ele fazia isso para comprar avião, para negociar combustível. Ele era um sedutor, né? Cara, tinha uma inteligência emocional. Era mercurial, podia ser difícil também. Uma vez eu vi ele pegar um executivo, colocou o cara nas cordas num canto, ao ponto do cara vomitar. Assim, a bronca foi tamanha que o cara... A resposta do executivo foi essa. Partir para o vômito. Não estou exagerando, nem tem testemunhas. Foi num restaurante Barbacoa em São Paulo. Barbacoa. Fomos jantar, o cara pegou o cara, começou a bater nele. O senhor, mas Omar, mas deixa eu falar, mas deixa eu responder. Mas... Vomitou na mesa. Acabou a noite. Ele olhou para tudo aquilo e falou, eu não vou ficar aqui, eu vou tocar piano. Correu pro piano e ficou tocando piano o resto da noite e a gente acudindo o pobre do executivo que tinha vomitado. Enfim. Mas foi o grande pai da família Transbrasil, né? Foi. Hein? Ele e Dona Denilda. Todo mundo que trabalhou lá fala isso, que era uma família, né? Era uma família. Eu tenho vários amigos que trabalharam durante décadas lá e era o grande pai que ligava para a coordenação de voos às 2, 3 horas da manhã e como está aí o Tango Alfa Alfa, como está o Tango essa Alfa história é Charlie. maravilhosa, né? Essa eu sei que vai dar um short, então já vou falar olhando para a câmera aqui. O Omar Fontana fazia uma coisa que era incrível. Estivesse onde ele estivesse no mundo, quando dava 5 horas horário local do Brasil, ele ligava para coordenação, que tinha um profissional lá famoso na Transbrasil, Sandin, que normalmente estava nesse turno. E o telefonema era sempre assim, tinha aquela vozeirão, né? Ele falava assim, alô, 5 horas da manhã. Aí do outro lado, alô, aqui é o comandante Omar. Novidade, não. É a noviça rebelde. 5 horas da manhã, aquela voz que podia ser quem, comandante, né? Pato Donald, né? Enfim. Mas aí ele começava uma chamada oral. Vamos lá. Como é que tá um 77? Tá no horário, comandante. Quem que é o comandante? Quem que é o piloto? Ah, é o Barros. Ótimo. 304. 304 tá no horário. Como é que tá a ocupação? Tá boa. O 529. Ah, o 529 tá com 20 de atraso. Por quê? Não, porque chegou uma conexão atrasada, a gente esperou. Quem tá no comando? Todo dia, às 5 horas da manhã, ele estivesse onde estivesse, quando ele via que dava 5 horas da manhã em Brasília, ele ligava para a coordenação e tomava o pulso da companhia dele. Voo por voo, conhecia todos os pilotos, comandantes, número de voo era ele que definia, né? Então, assim, quando a Transbrasil começou a voar para Orlando, o número do voo era o TR 766, para ir e voltava 767. Porque foi a grande paixão da vida dele, foi o Boeing 767. Tanto que ele fez uma música erudita, fez uma composição chamada The 767 is Coming e gravou. Tem a música, tá? Ele fez várias músicas, né? Várias músicas inspiradas em aviação. Mas aí essa década acaba mal, né? Com a economia brasileira também patinando e o Omar foi sentindo isso, né?
depois de alguns anos bons, né, que vieram com o governo Fernando Henrique Cardoso, que a economia brasileira deslanchou e tal. Isso a gente já está falando de 94 até 2000. Com o impeachment né? do Collor, né, assume o Itamar Franco, o Itamar começa por ordem na casa com o ministro da Economia, Fernando Henrique, faz um trabalho tão bom com o Plano Real que vira o próximo presidente, fica por 2 mandatos, a economia brasileira decola. O Fernando Henrique foi talvez o nosso último grande presidente, na minha opinião foi o último grande presidente que o Brasil teve. E a economia, né, mostrou, acusou isso. Eu lembro de ir para o Japão com o real valendo mais que o dólar. Né? R$1, você precisava de 95, R$1 era 95 centes de dólar. Isso, eu peguei isso também, inclusive no exterior. Você imagina viajar com o dólar valendo menos que o real mais forte que o dólar. Eu vi isso, né? Primeira vez que eu fui para o Japão, fui com o dólar valendo mais que o real. Era festa. Isso mesmo, 0,94, 0,96. Não chegou a 90, mas era 96, 94, 97. Enfim, hoje está 6 e tralalá. Mas tá bom, né? A gente paga pelo preço das nossas escolhas, sempre. Não tem dúvida. E aí, a saúde dele, a idade dele vai avançando e ele fica doente e pega aí um câncer. E meio que abandona o dia a dia da companhia e começa a ir muito menos pro escritório, sempre ligado na empresa, mas não mais no dia a dia, porque a saúde não permitia. E no dia 8 de dezembro de 2000, ele foi deitar, ele estava com esse câncer, mas estava aparentemente controlado, era um câncer já complicado, mas ele vai deitar e a dona Denilda, esposa dele, é acordada de madrugada por uma ajudante, enfermeira, uma pessoa que estava lá para cuidar mesmo dele. Corre, chama ela e fala: Dona Denilda, o doutor Omar não está respirando. E morreu dormindo. Enfim, morreu na casa dele, acredito que sem dor, enfim, ele teve uma parada cardíaca, mas foi. Assim, em 2000. 8 de dezembro de 2000. Aí teve o famoso enterro dele, né? Eu estava lá. E aí o comandante Paes de Barros, no Tango Alfa Eco, vem e faz uma passagem tão baixa em cima do cemitério aqui perto do Morumbi, que as pessoas ligaram para os bombeiros dizendo: ó, caiu um avião aqui. Né? E aí ele veio, fez uma segunda passagem, fez uma ascensão em espiral em cima do cemitério, assim, que foi uma das coisas mais lindas que eu vi na vida, aquele 67 subindo num parafuso para cima, assim, uma coisa... Tava uma manhã linda de verão, céu azul. E não teve pessoa que não chorou nesse momento, assim, porque foi uma coisa extraordinária, né? Foi uma despedida à altura desse gigante que ele foi. E a Transbrasil aí estava muito debilitada, né? A aviação, a situação econômica brasileira também já não era o que tinha sido, tal. E pouco menos de um ano depois, né, em dezembro de 2001, ela fecha definitivamente. Impactada também, né, pelo 11 de setembro, ainda piorou ainda, né? 11 de setembro foi talvez a situação, né? Mas é bom lembrar que em janeiro de 2001 entrou a Gol no Brasil. E a Gol entrou com uma proposta de baixo custo, frota moderna, empresa enxuta. E assim, em 2001, a gente podia definir o mercado assim. Quem queria qualidade voava ou na Varig ou na TAM, que tinham as tarifas mais altas, mas tinham os melhores produtos. Quem queria preço voava na Transbrasil ou na VASP, mas a VASP já tinha problemas sérios de margem. Quando surge a Gol oferecendo preço baixo, com uma frota moderna, uma proposta bacana, os aviões laranjinhas, ficou fácil escolher. Só que a Gol tira passageiro da VASP e da Transbrasil. Tira menos, em princípio, da TAM e menos da Varig, que era uma outra proposta. A Gol entra e dá uma martelada, uma facada mortal, tanto na VASP como na Transbrasil. A Transbrasil estava mais fraca, não durou nem um ano. Morreu em dezembro de 2001 e a VASP vai morrer em janeiro de 2005. Mas é bom lembrar que a Gol também foi fundada, na sua grande maioria, por ex-vaspianos, né? Sim. Então, a turma toda lá do Barione, do Gargione, são ex-vaspianos que acreditaram na família Constantino e fizeram um belíssimo de um projeto, uma história maravilhosa. Mas que tem como subproduto jogar para a cova indiretamente ou diretamente até a Transbrasil e a VASP. E ela foi até novembro de 2001. Dezembro de 3 2001. ou 4 de dezembro, agora não lembro a data exatamente, mas é 3 ou 4 de dezembro. Opera o último voo, Tango Eco Whisky, que vem
do Galeão para Congonhas e faz o O último voo. último voo. Deixando o grande legado ao longo da história, o sonho de Omar Fontana. O sonho né? de Omar Fontana. Mas temos aí um álbum de fotos, não temos? Temos. Vamos Separamos aqui. O arquivo da Flap é absolutamente fantástico. 2,5 milhões de fotografias. Tem que subir, né? Olha aqui, a história que nós revivemos aqui da Sadia, da Transbrasil, do mestre Omar Fontana, tem muito a ver com a Flap, né? Ao longo desses 63 anos, Sim, 62 anos de A Flap atividade foi uma da parceira Flap. importante da Transbrasil. Não A tenho Flap dúvida. editava a revista de bordo da Transbrasil, Cisne Real. Cisne Real. Era feito pelo Grupo Spagatti. Exatamente. E aqui uma das capas da Flap, nos anos 60, né? A Flap ainda era aviação e turismo, né? Com Dart Harold aí. Essa capa foi feita quando a Sadia mudou as cores. Foi feita especialmente porque essa é a nova pintura, né? O verde e dourado. Verde e dourado. Era muito Serra patriota. Delta Golf. Golf. Serra Delta Golf. E fizeram um voo especial para foto. Voo da Flap, né? O voo, exatamente. Para capa, que era uma coisa que a revista nenhuma fazia, né? Exatamente. Olha que imagem aqui. Ele Ops. folheando. Mostrando aqui, uma Flap internacional. Mostrando uma Flap Esse é um vice-presidente da Delta. aqui. Né? Ali já Flap International, aqui um almoço lá na sede da Volta. famosa sede da Flap. O Spagatti à esquerda, Fontana, comandante Ari Fleming. Isso. Diretor de operações da companhia ele foi na diretor época. de marketing, de operações, um dos mais importantes executivos da história da Transbrasil, comandante Ari Fleming. Ele é tio do Rui Fleming. Tio do da Rui Fumaça. Fleming. Grande Rui Fleming. Essa Fumaceiro. família só tem craque. Só tem craque. Só as. E ele tem um filho, Alex Fleming, que é um artista, comandante. Tem um filho chamado Alex Fleming, que é um grande artista plástico, hoje radicado na Alemanha, uma obra maravilhosa, assim. E esse almoço aí, famoso ali. Na sede da Flap. Na sede da Flap, já na Faria Lima. Né? No edifício Acal. O Spagatti do lado esquerdo ali, o Omar. Pós-almoço, né? Bacana. Aqui mais uma imagem. O Spagatti nessa fase com bigode, ele parece narco, né? El Chapo, assim. Enfim. Plata ol plomo. É. Bacana. Aqui mais uma imagem também lá na sede da Flap. Eu acredito que esse escritório seja o primeiro da Flap lá no centro de São Paulo. Não era nem ainda na Faria Lima. Olha, pelos aviões que estão em cima da mesa, essa foto é de 80 e... Acho que antes, hein? Não, tem o 757 e o 767. Já em cima tem? da mesa. Já tem o 57 aqui. Tá vendo? Então isso aí deve ser 81, por aí, né? E ao lado dele, eu acho que no meio é o ministro da Aeronáutica, não estou reconhecendo, mas esse de blazer escuro é o Humberto Barreto, que era presidente da Transbrasil. À direita. E à direita é o coronel Gabriel, que era vice-presidente da Transbrasil. Tá, muito bem. Nós temos mais uma imagem desse almoço. De um almoço ali também no edifício Acal. Os aviões da Transbrasil no meio da mesa, estrategicamente colocados. E ali nós vemos o A300 aqui, que figura a nossa temos mesa, outra foto aí, né? Outra foto. Né? Essa aí? Bacana. Vamos lá. Não. Isso aqui é espetacular. É o Omar Fontana com Charles Lindbergh. Ele convidou e o Charles Lindbergh veio ao Brasil e ele levou o Charles Lindbergh nesse Cessna 400, acho que é um Cessna 402, mas levou o Fontana para voar pelo Brasil. Ele foi copiloto do Charles Lindbergh. A convite do Omar. Omar e o Johann Daugas Frisch convidaram o Charles Lindbergh, porque o Omar defendia a causa de preservação da natureza, assim como o Lindbergh. Então essas almas se encontraram, amor pela aviação e pela preservação da natureza. Então o Lindbergh, que era um cara que tinha 2 metros de altura, né, praticamente está vendo aí quase a mesma altura do Fontana, né? Eles voaram aí pelo interior, pelo Pará, foram para as quebradas aí, foram voando nesse Cessna aí. Ele foi mostrando a Amazônia para o Lindbergh. Ficaram alguns dias voando juntos. Você imagina isso? 2 figuras com 2 metros de altura voando num Cessna 402, tiraram alguns assentos para caber, né? Provavelmente todos os outros, né? Ou voavam deitados. Aí, orgulhoso, né, com a chegada provavelmente do segundo Bacon 11 da companhia, né?
Serra Delta, Quebec. Ele tinha uma paixão pela Inglaterra, né? Tudo que era inglês, automóvel, roupa, monarquia, ele era louco pela Inglaterra. E aí a chegada, salvo o melhor juízo, essa é a entrega do Sierra Delta Uniforme, que veio de Hearn, veio da Inglaterra, parou em Las Palmas, parou no Recife, parou no Recife e abasteceu e chegou a Congonhas, saiu de manhã da Inglaterra e chegou à noite. E acho que ele está desembarcando aí do Sierra Delta. E estava pouco feliz ali, né? Não Um muito, sorrisão estampado no trouxe o rosto. avião da Inglaterra, um Bacon Eleven pintado de azul, ele voando para a companhia dele. Imagina se o homem não estava feliz. Né? Aqui sendo o cavalheiro que sempre foi, tomando uma cidra Cerezer, né? E a gente vê as garrafinhas de Guaraná Antártica. Olha só. É, ali. Cavalheiro, como sempre. Esse é o Paulo Protásio, ele foi presidente da Embratur. E o Omar Fontana, ele sempre teve o desejo de democratizar o transporte aéreo no Brasil. Então nessa foto é o voo inaugural do primeiro voo charter da história do Brasil, que foi uma sacada dele junto com a Embratur. Tinha uma sigla, VTD, né? Voo de Turismo Doméstico. VTD. 1972. Junho de 72, essa foto. Um Bacon Eleven. E o Omar tá pilotando, e o Paulo Protásio, que eu entrevistei para escrever o livro da Transbrasil, esse livro aqui em cima da mesa, ele que me contou essa história e tal. Muito bem, primeiro voo charter no Brasil. Primeiro voo charter no Brasil. Olha, essa foto é fantástica, né? Porque esse avião que ele está mostrando com a canetinha é exatamente essa maquete. O Spagatti tanto fez que falou, eu quero esse avião, e o Omar deu de presente para ele, não foi? Então, olha aí, ó, essa foto tem 50 anos, cara. Essa foto é de 72 ou 73. Não, 72, 73. É isso aí. Tem 51, 52 anos. É a minha idade. É isso aí. Pois é, e o avião está aqui em cima da mesa. Esse que está na foto, esse que está aqui em cima da mesa. Mesmo avião, não é uma maquete parecida. É a mesma maquete. Opa, voltando aqui. Aqui. Ele está assinando a compra do Boeing 777. À esquerda está o Sadiq Belliamini. Aí é o Phil Condit, e ele assinando a compra do presidente da Boeing, e ele está assinando a compra de 3 777, que a Transbrasil não chegou a receber, mas assinou o contrato de compra. Que depois foram revertidos para o 767-200, é isso? Não, isso aí é 94, 94. Tá, depois. Não, isso é bem... Os 67 chegaram em 83. Muito bem. Aí é uma foto do final dos anos 80, antes da intervenção, provavelmente 86, 87. Ele voava pouco esse avião, né? Não voava mal, né? Voava mal, né? Não sabia voar. Nossa, foi um dos maiores aviadores que eu já vi. Essa foto foi o que fiz. A gente está iniciando a descida para Beijing, na China, em dezembro de 95. Ele fez um charter. São Paulo, Galeão, Amsterdã, Beijing, Shanghai, Amsterdã, Rio, São Paulo. Em dezembro de 95, levando empresários brasileiros para acompanhar uma visita do presidente Fernando Henrique Cardoso à China. Então, a comitiva oficial foi, claro, no avião da FAB. Em alguns trechos que você citou, ele foi o comandante do voo. Ele pilotou em praticamente todos. Olha isso. Aviador exímio, né? Nossa. Exibindo ali as cartas Jepsen. E eu lembro que fui eu que fiz essa foto aí, então essa não dá para esquecer. Iniciando a descida para Beijing. Tango Alfa. Índia. Que era o 200ER, né? Ex-SAS. Vieram SAS, né? Índia e Juliette. Muito bem. Aí aqui um compêndio de... Essa montagem você retirou aqui do livro, né? Da no livro da Transbrasil. Nossa, a evolução dele, né? Como... de adolescente até ele bem maduro, né? E a última imagem, não poderia deixar de faltar aqui com a... Ele é a verdadeira comandante, a mãe de todos da Transbrasil, dona Denilda Pereira Fontana, que foi esposa, companheira, guardiã, conselheira, mulher notável, tão notável quanto ele. Ele podia pilotar a companhia e os aviões, mas ela a dona Denilda é quem estava no comando. Que história, né? É uma história de amor até ele falecer. A dona Denilda nos deixou faz um par de anos também. Isso foi uma mulher
absolutamente notável. Todo mundo que trabalhou na Transbrasil tem saudade, carinho e admiração pelo casal, pelo líder, Omar Fontana, mas quem conheceu a dona Denilda sabe a importância que ela tinha. Ela, por exemplo, dedicou a vida inteira dela à caridade. Ela lançou um lar para crianças carentes chamado Lar Meimei. E ela que cuidava mesmo, o trabalho dela era cuidar de crianças carentes e as dezenas, assim. Ela podia viver uma vida de luxo, de Fausto, de fazer o que ela quisesse, de ficar em Miami tomando sol. Ia lá para a quebrada ajudar quem não tinha nada. Uma alma iluminada, privilegiada, e que foi a mãe de todos na Transbrasil também, né? Mas faz falta o gigante, né? Né? Ainda mais numa aviação nos dias de hoje, né, Panda? Não, a aviação hoje é só a busca incessante pelo lucro, por mostrar um resultado melhor no trimestre. Isso é válido, é assim que o mundo funciona. Mas essa aviação dessas pessoas, assim, é a aviação que eu tenho uma saudade miserável, assim, porque eram pessoas que tinham, além da necessidade do lucro, elas tinham a visão de que elas estavam prestando um serviço para a sociedade. E o Fontana várias vezes me falou. Ele falava, eu não estou preocupado em ter o maior lucro possível. Eu tenho uma missão. A minha missão neste mundo, nessa vida, é transportar pessoas e bens e carga. É unir povos, unir cidades, unir pessoas, fazendo isso da melhor maneira e mais segura possível, porque segurança sempre foi um tema inegociável para ele. A Transbrasil teve um número relativamente baixo de acidentes. Sim, ao longo da história. Qualquer pessoa que você conheça que voou na Transbrasil sabe a importância que era dada para a segurança, como a cultura operacional de segurança era uma coisa completamente enraizada. Todos os comandantes e pilotos da companhia engenheiros de voo sabiam que eles tinham que tomar a decisão, ou qualquer decisão que não afetasse segurança e que promovesse sempre as melhores práticas, assim, né? E isso veio de uma alma de aviador, né? Ele era piloto. E outra coisa que pouca gente talvez saiba é que quando ele voava, era ele que pilotava. Então, quantas vezes eu não embarquei com ele para ir fazer uma viagem de negócios e tal, e não tinha, ele não ficava lá atrás, não. Ele entrava no avião, virava à esquerda, ele ia para a cabine e entrava no cockpit e pedia licença para o comandante. Senhor comandante, boa tarde. Batia continência, o comandante olhava para trás e falava, ô doutor Omar, como é que vai, tudo bem? Olha, o senhor permitiria que eu fizesse essa etapa aqui? Por favor, a casa é sua. Então tá bom. Aí o Omar ia para esquerda, o comandante normalmente ia para a direita, o primeiro oficial ia para o Jump Seat. E quando sobrava um lugar, o Panda ia para o Jump Seat sobrante. Assim. Foi testemunho ocular da história, Nossa, né? Cara, e o que nós trouxemos hoje aqui desse bate-papo legal na Flap TV, né? Histórias que estão nesse livro, né? Esse é o Tango Bravo Alfa, né? Infelizmente está esgotado, mas vamos ver se a gente relança ele em 2025. Pensar com muito carinho sobre isso. São aqui 270 páginas, mais de 900 fotos. Uma riqueza de detalhes assim impressionante. Conta tudo isso e mais um pouquinho, né? Esse é o Omar Fontana, um cavalheiro gigante, uma figura impressionante para o empreendedorismo nacional. E que faz muita falta. E que faz muita falta, não apenas na aviação, mas no meio empresarial, porque assim, uma coisa é lutar e buscar o lucro. Mas Omar Fontana nos deixa a lição de que você não pode jamais substituir o lucro pelos seus princípios e por fazer a coisa que é certa. E isso vem muito antes de fazer aquilo que é o mais rentável. Então fica assim. Na semana que vem a gente não vai ter live nem papo aqui na segunda-feira, mas eu vou voltar antes do final do ano aqui na outra segunda-feira para a gente, depois do dia 24, a gente volta aí para continuar esses papos na segunda-feira. E deixo você aí com um Feliz Natal, uma promessa aí de um ano novo bacana, mas antes do ano acabar a gente está de volta aqui. Claro, você tem o Flap Talk todas as quartas-feiras pilotadas pelo Flávio e pelo Fábio, com o nosso grande, competentíssimo engenheiro de voo, Cris, que está atrás das câmeras e que é o pai dessa nossa Flap TV aqui, nosso mago das câmeras e dos arquivos de vídeo. Valeu, turma. Obrigado aí, Flavião. Foi Eu bacana. Que agradeço por essa experiência fantástica que tivemos ao longo desse tempinho aqui. Boa. Valeu, pessoal. Obrigado.